Ele sentia uma dor no peito, mas só quando fazia esforço. Subia alguns degraus. Parava um pouco, a dor sumia. E ele pensava, se passou, então não deve ser nada grave. Esse homem tinha 52 anos, não fumava, trabalhava normalmente. Jogava futebol no fim de semana. 3 dias depois, ele chegou à emergência com um infarto grave. E sabe qual foi a frase que ele me disse? Doutor, se eu soubesse que aquilo era um aviso, eu teria vindo antes. Agora eu quero te fazer uma pergunta e responda com sinceridade. Se a dor aparece quando você faz esforço, mas melhora quando você descansa, você ficaria tranquilo? A maioria das pessoas ficaria, e é exatamente aí que mora o perigo. Neste vídeo, eu vou te explicar os 7 sinais e sintomas do infarto que muita gente confunde com coisas simples. Porque nem todo infarto começa com uma dor forte no peito. Quais exames e quais números realmente importam para reduzir o risco e, principalmente, um sinal específico que, quando aparece, indica que o coração pode estar a poucos passos de um infarto, mesmo que a dor vá embora. Esse sinal é tão importante que, na minha opinião, toda pessoa adulta deveria saber de cor. Preste muita atenção, porque quando o coração avisa, ele nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra. E quem ignora esse sussurro, muitas vezes, não tem uma segunda chance. Agora, vamos entender juntos quais são os 7 sinais do infarto e por que um deles é o mais perigoso de todos. Eu quero que você imagine uma cena simples do dia a dia. Você está atrasado, sai de casa com pressa, começa a subir uma escada e de repente sente um aperto no peito. Não é uma dor forte, não é algo insuportável. É mais como um peso, uma pressão, um desconforto estranho. Você para, respira fundo. Alguns segundos depois, a sensação desaparece. E então você pensa, deve ser só cansaço. Essa é exatamente a armadilha. Porque quando o coração começa a avisar que algo não vai bem, ele raramente começa gritando. Na maioria das vezes, ele fala baixo, de forma intermitente. E quase sempre, durante o esforço. Na minha experiência com pacientes, essa história se repete muitas vezes. Homens e mulheres chegam à emergência dizendo, doutor, eu sentia algo no peito, mas só quando fazia força. Quando descansava, melhorava. E é justamente por melhorar que o sinal é ignorado. O que pouca gente sabe é que esse tipo de dor não significa segurança. Pelo contrário, pode significar que o coração já está no limite. Quando você faz esforço, subir escadas, caminhar rápido, carregar peso, o coração precisa de mais oxigênio. Se as artérias que levam sangue ao coração estão estreitas, o sangue não passa como deveria. O resultado? Dor, aperto, desconforto. Quando você para, a demanda diminui. O coração respira e a dor some. Mas o problema continua lá. É como um carro que só começa a falhar nas subidas. No plano, ele parece funcionar bem, mas o motor já está avisando que algo está errado. Eu me lembro de um paciente que me marcou muito. Ele tinha 49 anos, trabalhava sentado, não fumava e se considerava saudável. Sentia um desconforto no peito sempre que caminhava rápido até o ônibus. Parava, descansava e tudo voltava ao normal. Durante semanas, ele ignorou, até o dia em que a dor não passou mais. Chegou ao hospital com um infarto extenso. Depois, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Se alguém tivesse me explicado que aquela dor era um aviso, eu teria vindo antes. Essa frase resume tudo. O coração avisa, mas nós não aprendemos a escutar. E aqui vai o ensinamento pequeno, mas poderoso desta parte. Dor no peito que aparece com esforço e melhora com descanso nunca deve ser ignorada. Mesmo que seja leve, mesmo que passe rápido, mesmo que você ache que não é nada. Esse tipo de dor, muitas vezes, é a última chance que o corpo dá para evitar algo muito pior. No próximo bloco, eu vou te mostrar algo ainda mais importante. Porque nem todo infarto começa com dor no peito. Existem sinais silenciosos,
disfarçados, que muita gente confunde com coisas simples, como má digestão, ansiedade ou apenas cansaço. Agora, vamos falar sobre os 7 sinais do infarto que você precisa conhecer, para não ser pego de surpresa. Quando se fala em infarto, muita gente imagina a mesma cena. Uma dor forte no peito, a pessoa cai no chão e precisa ser socorrida às pressas. Mas a realidade, muitas vezes, é bem diferente. Eu costumo dizer, o infarto nem sempre avisa do jeito que a gente espera. Às vezes, ele se disfarça. E é exatamente por isso que tanta gente chega tarde ao hospital. Vamos falar com calma sobre os 7 sinais mais importantes. Não para assustar você, mas para que você reconheça o perigo quando ele aparecer. Primeiro, dor no peito. É o sinal mais conhecido, mas também o mais mal compreendido. A dor nem sempre é aguda. Pode ser um aperto, um peso, uma pressão ou até uma sensação de queimação. Muita gente descreve como um desconforto no estômago ou no meio do peito. Um paciente me disse uma vez: "Doutor, parecia uma azia, mas diferente." E esse detalhe importa porque muita gente trata como gastrite e perde tempo. Segundo, dormência ou dor no braço e na mandíbula, especialmente no braço esquerdo, mas também pode aparecer no ombro, nas costas ou na mandíbula. Já atendi pacientes que vieram achando que era dor muscular ou problema dentário. Na verdade, era o coração pedindo ajuda. Terceiro, náusea e vômito. Esse sinal confunde ainda mais. Muita gente acha que infarto não dá enjoo, mas dá, e com frequência. Isso acontece porque o coração e o sistema digestivo têm conexões nervosas. Quando o coração sofre, o corpo pode reagir com náusea, vômito e mal-estar. Especialmente em mulheres, esse pode ser o principal sintoma. Quarto, tontura ou sensação de desmaio. Quando o coração não consegue bombear sangue de forma eficiente, o cérebro sente primeiro. A pessoa fica tonta, fraca, com a sensação de que vai desmaiar. Alguns descrevem como um vazio na cabeça. Esse sinal nunca deve ser ignorado, principalmente se vier acompanhado de outros sintomas. Quinto, suor frio e palidez. Um sinal muito comum nas emergências. A pessoa começa a suar frio, mesmo sem calor. A pele fica pálida, úmida, diferente do normal. É o corpo entrando em estado de alerta máximo. Sexto, ansiedade intensa ou sensação de que algo está muito errado. Muitos pacientes relatam uma angústia forte, difícil de explicar. Não é só medo, é aquela sensação profunda de que algo grave está acontecendo. Se isso aparece de repente, merece atenção imediata. Sétimo, falta de ar, dificuldade para respirar, como se o ar não fosse suficiente. Algumas pessoas não sentem dor nenhuma, mas ficam subitamente sem fôlego. Isso é mais comum em idosos, diabéticos e mulheres. E aqui está o ponto mais importante. Quanto mais sinais aparecem juntos, maior é o risco de infarto. Mas atenção, às vezes, um único sintoma já é suficiente para procurar ajuda. O ensinamento que eu quero deixar é simples. Se algo no seu corpo parece diferente, estranho, fora do normal, especialmente envolvendo o peito, a respiração ou um mal-estar geral, não ignore. Não espere piorar. Não tente aguentar. Não se convença de que vai passar. No próximo bloco, vamos falar do sinal mais perigoso de todos. Aquele que muita gente acha inofensivo, mas que pode indicar que o infarto está muito próximo. Vamos entender o que é a angina e por que ela é um alerta que você nunca deve ignorar. Existe um momento em que o coração ainda não entrou em colapso, mas já está pedindo socorro. Esse momento se chama angina. A angina não é um infarto, mas também não é algo inofensivo. Ela é, muitas vezes, o último aviso claro antes de algo muito mais grave acontecer. Vou explicar de um jeito simples. Imagine que as artérias do coração são como canos que levam água para uma casa. Com o tempo, esses canos podem ficar mais estreitos por dentro, por causa de gordura, inflamação e placas. Enquanto você está em repouso, a água ainda passa.
Mas quando você abre vários chuveiros ao mesmo tempo, a pressão cai. Com o coração acontece algo parecido. Quando você faz esforço, sobe escadas, caminha rápido, carrega peso, o coração precisa de mais oxigênio. Se as artérias estão estreitas, o sangue não consegue passar na quantidade necessária. O resultado é dor no peito. Essa dor costuma aparecer durante o esforço e melhorar com o repouso. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando a dor passa, a pessoa pensa: viu só? Não era nada. Mas era. Eu lembro de uma mulher de 56 anos que me contou algo muito comum. Toda vez que ia ao mercado e empurrava o carrinho mais pesado, sentia um aperto no peito. Parava um pouco, respirava fundo e melhorava. Ela conviveu com isso por meses. Até o dia em que acordou de madrugada com uma dor forte, diferente que não passava. Era um infarto. Depois, ela me disse: eu achava que se melhorava com o descanso, não podia ser o coração. Essa é uma das maiores confusões. Na medicina, dor que melhora com repouso não significa segurança. Pelo contrário, pode significar que o problema já está avançado. A angina é o coração dizendo: eu ainda estou aguentando, mas no limite. Outro ponto importante: a dor da angina nem sempre é intensa. Às vezes é um desconforto leve. Às vezes é uma pressão estranha. Às vezes parece apenas cansaço. Por isso, tanta gente ignora. Aqui vai uma regra simples que eu gostaria que você lembrasse. Dor no peito relacionada ao esforço nunca deve ser considerada normal. Nunca. Não importa a idade. Não importa se você se considera saudável. Não importa se passa rápido. A angina é como um alarme que toca baixo. Quem escuta e age a tempo evita o desastre. Quem ignora, muitas vezes só percebe quando o alarme vira sirene. E existe algo ainda mais perigoso. Quando a angina começa a aparecer com menos esforço ou em repouso. Ou fica mais frequente, isso significa que o risco de infarto está aumentando rapidamente. No próximo bloco, vamos falar sobre algo que muita gente subestima: os exames e os números que mostram, silenciosamente, que o risco está crescendo. Mesmo quando a pessoa se sente bem. Vamos entender quais valores realmente importam e como eles se conectam com tudo que a gente falou até agora. Existe uma frase que eu escuto com muita frequência no consultório e na emergência: meus exames não estão tão ruins assim. E quase sempre essa frase vem acompanhada de uma falsa sensação de segurança. O problema é que o infarto não acontece de um dia para o outro. Ele é construído aos poucos, silenciosamente, número por número. E esses números não mentem. Vou te contar uma história curta. Um homem de 54 anos chegou à emergência com dor no peito. Quando eu vi os exames antigos dele, todos estavam quase normais. Açúcar um pouco acima, pressão às vezes alta, colesterol não tão ruim. Nada parecia alarmante isoladamente, mas juntos formavam um cenário perfeito para o infarto. Vamos entender de forma simples quais são esses números que merecem atenção. Primeiro, açúcar no sangue. Muita gente associa risco cardíaco apenas ao diabetes, mas o coração começa a sofrer bem antes do diagnóstico formal. Glicêmia de jejum acima de 100 Juliá indica risco aumentado. Mesmo valores que muita gente chama de limítrofes causam inflamação nas artérias. O açúcar alto machuca os vasos por dentro, como uma lixa fina e constante. Segundo, pressão arterial. A pressão ideal é em torno de 120 por 80. Pressão alta, mesmo que de vez em quando, sobrecarrega o coração e endurece as artérias. É um desgaste silencioso, que não dói, até o dia em que dói demais. Um erro comum é confiar apenas na medida do consultório. Em casa, a realidade muitas vezes é outra. Terceiro, inflamação silenciosa. Aqui entra um exame pouco valorizado, o PCR. Valores acima de 3 indicam inflamação importante e maior risco cardiovascular. E inflamação é o terreno perfeito para a formação de placas nas artérias. O mesmo vale para o ácido úrico. Muita gente associa só a gota
mas ele também está ligado ao risco cardíaco. Quarto, colesterol não é só LDL. Claro que o LDL importa, mas ele não age sozinho. Triglicerídeos acima de 150 e HDL baixo aumentam ainda mais o risco. É o conjunto que conta, não um número isolado. Eu digo sempre, o infarto não é causado por um vilão único, mas por uma equipe inteira. Quinto, outros fatores que não podem ser ignorados. Distúrbios da tireoide, sedentarismo, tabagismo, tudo isso entra na equação mesmo quando a pessoa se sente bem. E aqui está o ensinamento desta parte. Não espere seus exames ficarem muito ruins para agir, porque quando ficam muito ruins, o coração já está pagando o preço. Os números contam uma história, e quem aprende a escutar, ganha tempo. Tempo para mudar hábitos, tempo para tratar, tempo para evitar algo irreversível. No próximo e último bloco, vamos falar sobre o que realmente salva vidas. O que fazer na hora certa e o que nunca fazer quando o coração dá sinais de perigo. Porque numa situação dessas, cada minuto conta. Quando o coração dá sinais de perigo, o tempo passa diferente. Minutos parecem segundos. E decisões pequenas fazem uma diferença enorme. Eu já vi muitas histórias com finais diferentes. Não porque a doença era mais grave em um caso do que em outro, mas porque as atitudes foram diferentes. Vou te dar um exemplo simples. 2 homens, idades parecidas, sintomas semelhantes. Ambos sentiram dor no peito, suor frio e falta de ar. O primeiro pensou, vou deitar um pouco. Deve passar. Tomou um remédio para a dor. Esperou. Chegou ao hospital horas depois, com o coração já muito comprometido. O segundo fez algo diferente. Parou tudo. Chamou ajuda. Foi atendido rapidamente. Hoje, leva uma vida normal. A diferença não foi sorte, foi ação. Então vamos ao que importa. Se surgir uma dor no peito diferente do habitual, principalmente se vier com esforço, falta de ar, suor frio, náusea ou tontura, a primeira atitude é parar imediatamente. Pare de andar, pare de subir escadas, pare de insistir. O corpo está pedindo isso. Depois, procure ajuda médica urgente. Não marque consulta. Não espere o dia seguinte. Em suspeita de infarto, o ideal é chamar emergência ou ir ao hospital o mais rápido possível, de preferência acompanhado. Cada minuto conta. Existe algo que a gente chama de janela de ouro. É o período em que o tratamento consegue salvar músculo cardíaco e evitar sequelas graves. Quanto mais cedo, melhor. Agora, o que nunca fazer. Nunca tente dirigir sozinho até o hospital. Se piorar no caminho, o risco é enorme. Nunca pense que se a dor diminuiu, o problema acabou. Muitas vezes, isso é só uma pausa antes de algo mais grave. Nunca tome remédio para a dor achando que vai resolver. Isso pode mascarar os sintomas e atrasar o atendimento. E nunca ignore sua intuição. Se algo parece errado, geralmente está. Eu costumo dizer, o corpo é sábio. Quando ele grita, é porque precisa ser ouvido. Se você guardar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta. O coração raramente avisa 2 vezes. Quando o aviso vem, ele pede ação. Não espera. Muitas pessoas sobrevivem ao infarto não porque eram mais fortes, mas porque chegaram a tempo. E muitas não chegam porque esperaram. Antes de encerrar, eu te peço algo simples. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe. Pode parecer pouco, mas pode salvar uma vida, talvez a de alguém que você ama. E se você já sentiu algo parecido com o que falamos aqui, não ignore. Procure orientação médica. Cuidar do coração é, no fundo, cuidar da própria vida. Obrigado por ficar comigo até aqui. E lembre-se, Vimamu, ouvir o coração às vezes é o ato mais corajoso que existe.